Graça e paz, meu irmão, minha irmã, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Uma vez mais nos vemos congregados no mover do Espírito Santo que habita os nossos corações, para, em o nome de Jesus, tomarmos parte juntos no culto do Senhor, neste 20º domingo do tempo comum. A cor verde continua a cobrir os paramentos do altar e as vestes litúrgicas, evocando a realidade da vida, que é dom divino e que no Senhor tem encontrado sustento permanente. Louvemos, portanto, ao Deus das nossas vidas, ao Deus da nossa salvação, com o cântico de número 36 do Inário Novo Cântico, Exaltação. Com ele, abrimos os nossos corações e os nossos lábios para a glória do Deus vivo. Cântico 36 do Inário Novo Cântico, Exaltação. O entoamos sob a direção das nossas queridas, a pianista e organista Gisele Santana, a maestrina e soprano Helen Heisley. Neste espírito de adoração e louvor, nos volvemos a Deus em oração. Feche os seus olhos, corações ao alto, falemos com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai bendito, com alegria, uma vez mais, tomamos parte no culto que é teu, neste dia que tu mesmo estabeleceste para um verdadeiro encontro do teu povo contigo. Ligados, unidos em amor, no mover do teu Espírito, e em o nome de Jesus, abrimos os nossos lábios para cantar-te a glória, para exaltar o
teu santo nome, pois só tu és Deus e só tu és Senhor sobre tudo e sobre todos, sobretudo nos nossos corações. Deus soberano, Rei dos reis, Criador de todo o universo, nossas vidas estão nas tuas mãos, e nas tuas mãos repousam seguras, pois delas não há quem nos possa arrebatar. És o Deus da nossa salvação, e a ti tributamos toda a honra e toda a glória, toda a adoração e todo o louvor. Recebe a nossa oração, ó Senhor, pois a fazemos em o nome de Jesus Cristo, o teu unigênito Filho, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Ouvimos com muito interesse o cântico do coro Aideia Moraes, que sob a direção geral da maestrina Helen Heisley, com a contribuição inestimável da pianista e organista Gisele Santana, preparou-nos a peça Que a Doce Música do Céu, de autoria do compositor Gordon Young, um dos mais importantes compositores sacros do século XX. O trabalho do coral tem sido viabilizado pela dedicação singular do nosso irmão Daniel Schmidt, que tem juntado as participações individuais de cada coralista e editado o material desta forma tão bonita como chega a nós, promovendo-nos momentos de enlevo espiritual, nos quais glorificamos a Deus e somos edificados. Ouçamos o coral e, por meio de suas vozes, exaltemos o Deus vivo. Doce música do céu, em harmonia e glória aqui, num grande canto de louvor, aleluia. E posso Jesus do sol, os coros cantam ecoar, meninos cheios de emoção, e como o coro celestial, ergamos hoje sem cessar louvores para o nosso Deus, com aleluia, Convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Antigo Testamento para a leitura do Salmo de hoje e o Salmo indicado pelo lecionário cristão para este 20º domingo do tempo comum é o Salmo de número 67. Abra comigo a sua Bíblia, portanto, no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo 67. Acompanhe a leitura que faço desde agora. Assim fala o salmista, assim nos fala a palavra de Deus. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém.
Convido você nesta hora, inspirados como estamos pela palavra dada por intermédio do salmista, a um tempo de contrição. Vamos nos recolher a alguns instantes de silêncio, nos quais estaremos falando com Deus no íntimo dos nossos corações. Vamos colocar perante Ele a confissão dos nossos pecados. Vamos receber de suas dadivosas mãos renovada graça e perdão. Vamos orar e interceder pelas nossas causas, pelos motivos de oração daqueles que amamos. Vamos colocar as nossas vidas e as vidas dos nossos queridos aos pés do bom Senhor, que desde já está de braços abertos e mãos estendidas para acolher as nossas preces e nos abençoar. Falemos com Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Expuseste nos céus a Tua majestade, grandioso és Tu. E que é o homem, Senhor, que dele te lembres. No entanto, te importas conosco e amas a cada um de nós com amor que não se pode medir. Por isto, Senhor, te somos infinitamente gratos. Louvamos-te pela tua misericórdia, que se renova nas nossas vidas no teu perdão, que é sem par, pois tão somente em ti o podemos achar. Rogamos-te, Senhor, que estendas a tua bênção e o teu favor sobre os nossos queridos todos, sobre os nossos amados, aqueles que nos cercam todos os dias na jornada da vida. Olha, Senhor, para cada um destes e de modo muito especial, se com os nossos queridos que acham-se enfermos, com aqueles que acham-se enlutados, com aqueles que hoje enfrentam dificuldades com relação à crise econômica que ora graça em nosso país. Ah, Senhor, tem piedade dos solitários, daqueles que encontram-se quebrantados de coração, abatidos e vergados pelas circunstâncias adversas do tempo presente. Olha, Senhor, para os nossos irmãos que estão pregando o Evangelho, tendo suas vidas ameaçadas por isto. Nossos irmãos missionários que têm cruzado as fronteiras e empenhado as próprias vidas a serviço da causa do reino que é teu. Olha para a tua igreja, que busca ser relevante neste mundo marcado pelas trevas, anunciando a luminosa mensagem que fala da salvação, do Evangelho e de Jesus Cristo, para que continue cumprindo a sua missão, sendo sal na terra e luz no mundo. Olha, Senhor, para nós, para este povo que é teu, povo que se chama pelo teu nome, ovelhas do teu pasto, rebanho do teu pastoreio, e derrama sobre nós o teu favor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bênção, a tua unção, a capacitação que vem do alto e só tu tens para dar para o enfrentamento dos desafios do tempo presente e a vitória que é certa em o nome de Jesus. É em o nome do Cristo que oramos, entregando-te os nossos corações com toda a nossa fé, na certeza da resposta, pois és fiel. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Fé. O justo vive pela fé, pois no Senhor nossa fé é contemplada. Este é o título do cântico que vamos entoar juntos. A fé contemplada, cântico de número 92 do Inário Novo Cântico. O entoamos, sendo nele dirigidos pelas nossas irmãs, a pianista e organista Gisele Santana, a maestrina e soprano Helen Heisley. Cantemos.
nossa fé tem sido contemplada. Agimos por fé, nos movemos por fé e o Senhor tem nos abençoado sobremaneira, de modo que vamos atravessando estes tempos tão difíceis e desafiadores, colhendo a cada passo do caminho a vitória que nos é dada em o nome de Jesus. Nossa instituição se mantém firme e sólida no enfrentamento de grandes desafios. E a cada passo dessa jornada temos mais e mais a certeza de que Deus é conosco e de que Deus é por nós. Estamos participando juntos nesta hora do momento do ofertório, ato de culto, no qual damos testemunho da providência divina, de nossa confiança no seu suprimento e de nosso compromisso no zelo para com a causa do seu reino. O Conselho da Igreja convida você a manter-se assim, fiel na entrega dos seus dízimos e ofertas, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia e o isolamento social, utilizando-se para tal dos meios digitais, eletrônicos. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da conta corrente da igreja, para que possa fazer a sua transferência eletrônica e assim não ficar de fora deste privilégio que é abraçarmos juntos esta seara que não é de homens, mas do próprio Deus e que nos chama a sermos parceiros seus e a empreendermos juntos esta obra que é do Senhor. Vamos participar e vamos orar nesta hora, pedindo ao Deus Altíssimo que consagre os recursos encaminhados aos cuidados da igreja, a fim de que, abençoados por Ele, venham a multiplicar-se, a prosperar e a produzir os bons frutos que tanto ansiamos. Falemos com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós pertencemos a Ti. Por completo, nossas vidas são Tuas e estão empenhadas na causa do Teu reino. Os envelopes que ora encaminhamos à igreja e depositamos simbolicamente no gasofilácio, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, dão testemunho disto, do nosso desejo de mais e mais servir-te, servindo-te com aquilo que nos concedes, pois tudo vem de ti e do que é teu te damos. Rogamos-te, Senhor, que uma vez mais abençoes os dízimos e as ofertas da igreja, que nas tuas mãos prosperem, multipliquem-se e sirvam ao cumprimento da tua vontade, pois tua igreja foi chamada a ser sal e luz neste mundo, que assim seja. Assim oramos, no nome santo do Cristo, teu Filho, o Salvador bendito. Amém, Senhor. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Novo Testamento, agora no texto em que vamos meditar neste dia. Estamos abrindo juntos no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, é fácil de encontrar. Vamos abrir juntos em Lucas, no capítulo de número 8, onde leremos a partir do versículo 26 até o versículo de número 39. É muito importante que você mantenha a sua Bíblia aberta e ao alcance das mãos, se puder fazê-lo, ao longo de toda a reflexão, pois hoje não faremos uma leitura corrida do texto para depois refletirmos sobre o mesmo. Faremos uma leitura gradual, à medida em que avançarmos com a reflexão,
avançaremos também na leitura desta passagem das Escrituras. Deixe, portanto, a sua Bíblia aberta comigo em Lucas, no capítulo 8, onde leremos desde o versículo 26 ao 39. Acompanhe comigo a leitura que passo a fazer desde agora e a reflexão que vamos produzir à luz desta. Diz assim Lucas 8, verso 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Estamos falando aqui do grupo de Jesus e dos seus discípulos. Estamos falando de uma região a que chamaremos Gerasa. Não sabemos muito sobre esta localidade, sobre a comunidade em questão, mas temos por muito provável que se situe ali às margens do mar da Galileia. E mais, que o povo daquela localidade cultiva costumes de viés gentílico, estranhos aos costumes do povo judeu ou de um judeu piedoso da época de Jesus especialmente. Traços que sugerem alguma dificuldade com relação àquela comunidade. Estamos, portanto, apreciando a chegada de Jesus àquela localidade. E como você perceberá, é justamente desde a chegada que as dificuldades se insinuam. Prossigamos na leitura e acompanhemos o que relata o versículo de número 27. Ele nos fala assim: logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Veja você que sintomático. Tão logo Jesus desembarca naquele lugar, é recepcionado por esta figura tão estranha. Um homem que foi de tal modo tocado e afetado pelo mal, que padece dessa condição terrível, desgraçado que é. Ele está desnudo e para o homem oriental, muito particularmente para o homem do Antigo Oriente, a nudez era um problema seríssimo, um motivo de grande vergonha. Este homem está ali com a sua nudez, com a sua vergonha exposta aos olhos de todos, pois não habita em casa alguma, está efetivamente exposto a tudo que se lhe possa suceder. Aliás, o texto sublinha que o poder maligno que ora habita o seu ser o impele aos lugares terríveis, o impele aos sepulcros, lugares de morte e não de vida. Isto nos dá conta do estado miserável em que se encontra esta personagem, que agora está diante de Jesus, o Filho de Deus. E este encontro começa a ser pormenorizado no versículo seguinte, o versículo de número 28, que nos fala assim: e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Veja você que curioso. Estamos aqui testemunhando aquele homem quase que a gritar, pois a conjugação destes termos, exclamando, dizendo em alta voz, nos sugere precisamente isto,
Trata-se de um brado que expressa angústia, aflição intensa. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Note que não é propriamente o homem quem fala, mas antes o poder nefasto que habita o seu ser e que apresenta perante Jesus um rogo, dizendo: rogo-te que não me atormentes. Como é curioso, chega a ser risível tal expressão nos lábios desta figura. Este demônio pede a Jesus que não o atormente, a ele, o atormentador da vida daquele pobre e miserável homem. E segundo o relato prossegue, no versículo 29, este rogo tem origem numa ordenança de Jesus, porque, segundo o verso 29, Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. O espírito imundo está pedindo a Jesus que não o remova dali onde acha-se instalado, aninhado. Veja você o que este atormentador produz na vida daquele pobre e miserável ser. Diz o verso 29, que as pessoas procuravam conservar aquele homem preso com cadeias, com grilhões, para tentar contê-lo, para tentar preservá-lo, certamente dos seus impulsos autodestrutivos, danosos para si, quem sabe para os outros também, mas o poder maligno que o impulsionava para os sepulcros fazia com que todas as cadeias e grilhões fossem despedaçadas e o impelia ainda para o deserto, para o lugar ermo, para o lugar de esterilidade, de ausência de perspectivas, de dificuldades atrozes. Estamos vendo quão grave é a situação deste homem oprimido pelo maligno, afligido por espírito imundo, mundano. Mas vamos acompanhar um pouco mais ainda deste encontro com Jesus, pois é instrutivo e nos fala a respeito deste terrível poder. Acompanhe o desenrolar da cena no versículo 30, ele nos fala assim: perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. A expressão legião, evocada pelo poder maligno para falar de si mesmo, é ilustrativa, é significativa, é relevante. Estamos falando aqui do mundo do tempo do Novo Testamento. Estamos falando especificamente de uma região que está subjugada pelo poderio romano. O Império Romano já havia estendido suas fronteiras até onde lhe era possível e mantinha o seu poder, o seu domínio sobre os povos subjugados, dentre outros meios, pela força das suas armas. Quem poderia com o exército de Roma? E o poder inigualável desta força militar estava preconizado na figura das legiões romanas. A figura de uma legião evoca a ideia de um número grande de soldados, de guerreiros e de um poder destruidor avassalador. Não é apenas o aspecto numérico, quantitativo que está refletido nesta expressão, mas acima disto ainda o seu poder destrutivo, nocivo, avassalador.
Aqueles demônios estavam arrasando a vida daquele pobre homem. E Jesus lhes ordenava que o deixasse. É então que lhe dirigem um último apelo, um último rogo, como registrado no versículo 31, que diz assim: rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. A relação que o povo da Bíblia trava com o mar, o abismo, é muito diferente da relação que nós mesmos travamos, especialmente nós que habitamos uma cidade litorânea e temos um gosto tão grande pela praia e pelo fato de estarmos ali em contato com o mar. O mar, no imaginário do povo da Bíblia, evoca realidades terríveis. A força caótica que estava no princípio de tudo e precisou ser enfrentada pelo Criador, ordenada, pacificada por Ele, para que houvesse vida na terra. O mar, o inimigo que estava diante do povo hebreu, liderado por Moisés, barrando-lhe a passagem. O mar, a morada do monstro marinho que Deus criou para nele folgar. O mar, que no próprio capítulo 8 de Lucas, alguns versos antes destes que lemos, entre os versos 22 e 25, ameaçou a vida dos próprios discípulos de Jesus numa terrível tempestade, o mar. A realidade do mar está no imaginário do povo da Bíblia, associada aos poderes nefastos das trevas. E aqueles demônios rogam a Jesus que não venha a bani-los para o mar, para a sua morada, por assim dizer. E fazem uma proposta, conforme registra o versículo de número 32. Acompanhe esta leitura. Este versículo evoca uma particularidade interessante e sintomática do estado de coisas vivenciado ali, na comunidade dos Gerazenos. Observe na sua Bíblia, Lucas 8, 32, nos fala assim: ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Note você que na cultura judaica está claramente explicitada uma interdição quanto ao consumo da carne suína. Ela é considerada uma carne imunda. Por conseguinte, a figura do porco como um todo acaba sendo entendida dentro do judaísmo como uma figura imunda e repulsiva. Note você, portanto, quão estranho é que naquela comunidade se encontrem não apenas alguns porcos, mas antes uma grande manada deles. E então, não estranha também o rogo daqueles espíritos imundos que, conforme o verso 32, rogaram a Jesus que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. A afinidade entre a figura maligna dos porcos e os poderes nefastos que habitavam aquele homem fica aqui sublinhada, evidenciada. Verso 33, tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. Mas veja que curioso, a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago ou mar. Lembre-se, você que estamos falando do Mar da Galileia, também chamado Lago de Genezaré, e se afogou ali. Ou seja, os espíritos imundos findaram indo para onde Jesus lhes determinara de qualquer modo, o abismo, o mar, o lago. 34. E os porqueiros, olhe que curioso, aqueles porcos não estão ali por acaso, mas estão sendo criados, há o cultivo desta criação ali.
Há porqueiros responsáveis pelos porcos, criadores de porcos, que vendo o que acontecera, ainda versículo 34, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Aqui fechamos uma primeira parte deste relato. Vamos recapitular o que aconteceu até este ponto da narrativa. Jesus desembarca na comunidade dos Gerazenos, aqui estamos chamando Gerasa. Tão logo chega àquele lugar, é recebido por uma figura estranha, um homem possuído por muitos demônios. Estes se apresentam como legião, evocando nesta expressão não apenas a sua quantidade, mas a qualidade de sua atuação. Figuras que exercem um poder terrível, maligno e opressor, fazem com que aquele homem não se permita agrilhoar de forma alguma, mas rompa grilhões e cadeias, ande desnudo pelos caminhos, buscando por excelência os lugares de morte, os sepulcros e o deserto. Jesus ordena aos espíritos imundos que deixem aquele homem, que se lancem no precipício, no mar, no abismo. Os espíritos imundos rogam a Jesus que lhes permita entrar numa manada de porcos que está por ali. Jesus o concede, eles fazem assim, e os porcos, por fim, se atiram no mar, no abismo e se afogam. Parece-nos que a história completou-se, mas ainda não. Ela traz desdobramentos na sua segunda parte, e é neles que vamos nos deter com maior interesse a partir de agora. Continue com a sua Bíblia aberta e vamos apreciar o que nos diz o texto a partir do verso de número 35, que nos fala assim: Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. Lembre-se, os porqueiros, os criadores de porcos, tendo visto o que acontecera, saíram para contar na cidade, pelos campos, o episódio. E agora o povo aflui para aquele lugar e vai ao encontro de Jesus, tentando tomar pé da situação. Sigo com a leitura, verso 35. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios. Imagine você que essa devia ser uma figura conhecida naquela localidade. Não estamos falando de uma grande cidade, tampouco de uma metrópole como são as grandes cidades do nosso tempo. Estamos falando de uma cidade do mundo antigo, do tempo do Novo Testamento e ainda uma localidade muito provavelmente pequena, uma comunidade pequena. As pessoas se conhecem, especialmente uma figura como essa, que possivelmente já vinha fazendo parte até do folclore local, dada a sua peculiaridade. Pois bem, aquela figura é então vista por todos, no entanto, de uma maneira muito distinta daquela pela qual vinha se apresentando até então. Diz o verso 35, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido. Olha, estamos falando de alguém que até então só andava desnudo, com a sua vergonha exposta, mas agora ele está vestido, e mais, diz o verso 35, em perfeito juízo. Falávamos da figura de um lunático que nem cadeias nem grilhões podiam conter, mas agora está perfeitamente centrado. E mais, falávamos de alguém que andava pelos sepulcros ou pelo ermo, pelo deserto, lugares de morte por excelência. No entanto, este aqui está, diz o verso 35, assentado aos pés de Jesus, a fonte, o manancial da vida. Note você,
se não é este um motivo para nos alegrarmos sobremaneira, para nos regozijarmos em Deus e no seu agir, no grande milagre produzido pela pessoa de Jesus Cristo, no poder do Santo Espírito e em o nome do Senhor. Há motivo para cânticos de louvor, para aleluias, glórias a Deus. No entanto, o efeito que o milagre produz na gente daquela localidade é completamente contrário a tudo isto que imaginamos, pois na sua última frase, o verso 35 nos informa que à vista de todas estas coisas, aquelas pessoas ficaram dominadas de terror. Não de louvor, não me enganei na leitura, de terror. Estão apavoradas, estão aterrorizadas com aquilo que está diante dos seus olhos. Mas o que é? Não é precisamente a vitória da luz contra as trevas, não é precisamente a vitória da vida sobre a morte, não é o triunfo do bem sobre o mal. Por que estão aterrorizados? Lembre-se você de que no início do relato tivemos uma outra figura que também esteve assim, aterrorizada, aflita, e que exclamava seus rogos em brados, em alta voz, a figura dos demônios que habitavam aquele homem. Eles, à vista de Jesus, ficaram assim, apavorados. Afinal, a morte não quer parte com a vida. As trevas não querem parte com a luz. Não, o mal não pode se agradar do bem. Quando vemos este efeito nas pessoas daquela comunidade de um modo geral, vamos nos dando conta de algo muito importante. O problema daquele homem não era um problema isolado. Não se trata de um homem enfermo numa comunidade de pessoas sãs, mas era ele tão somente mais um dentre os muitos enfermos que ali estavam. O problema daquele homem não era um problema só dele, mas antes de toda a comunidade dos Gerazenos. Essa comunidade estranha, de hábitos estranhos e que produziu este estranho fruto na figura do homem que agora foi alcançado pelo poder de Deus e transformado mediante o encontro verdadeiro com Jesus. Note você os efeitos disto ainda registrados no versículo 36. Acompanhe na sua Bíblia. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Estamos falando de algo absolutamente extraordinário, da presença do Filho de Deus entre os homens, da presença da fonte de toda a luz numa realidade marcada pelas trevas, da presença daquele que é a origem de todo o bem em uma comunidade afligida pelo mal. Estamos falando verdadeiramente da transformação de uma vida que achava-se mergulhada nos laços da morte e que deles fora resgatada pelo poder do Senhor. Mas esta comunidade não deseja acolher este poder em seu seio. Nela não há lugar para a luz, para o bem ou para a vida.
afligidos com a presença e a pessoa de Jesus, suplicam a ele que se retire dali, que vá embora. Eles não querem estar perto de Jesus, antes desejam estar longe dele, o mais longe possível. E Jesus, atendendo aos seus rogos, tomando de novo o barco, voltou. É então que aquele homem assume um protagonismo na história e fala com veemência, suplicante, a partir do verso 38, que registra-nos assim: o homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Quero sublinhar o uso da palavra rogou. Estamos falando aqui não de um pedido qualquer, de uma mera súplica, de uma petição, mas de um pedido, de uma súplica, de uma petição feita com intensidade. Aquele homem roga a Jesus que o permita estar com ele. Ele não quer ficar só. E agora sente-se terrivelmente só. Imaginemos a sua condição. Antes era mais um cego entre cegos. No entanto, agora é alguém que vê com clareza. E sente-se assim como quem está lúcido em meio a loucos. Quão angustiante é este estado de coisas, perceber tudo quando os demais nada percebem. Ele tem a clara noção da condição em que estava antes e da condição em que acha-se agora, após um transformador encontro com o Cristo. E tem a perfeita dimensão do mal que toca todos os seus pares, todos os daquela comunidade, a comunidade de Gerasa. Sente-se agora diferente de todos e terrivelmente só, e deseja não mais andar apartado de Jesus, mas com ele, quer ir embora dali, quer ir após Jesus. No entanto, diz ainda o verso 38, em sua última sentença, Jesus, porém, o despediu. Jesus nega-se a levá-lo consigo, não lhe dá o direito de acompanhá-lo no barco e ir embora daquela comunidade. Jesus o orienta a ficar ali. Parece-nos uma palavra tão cruel, parece-nos uma palavra tão dura, e teríamos razão para absorvê-la dessa forma, não fosse o verso seguinte, o verso 39. Este sim dará ao relato o fechamento e trará-nos uma lição preciosa para as nossas próprias vidas também. O verso 39 registra as palavras de Jesus àquele homem, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Eu quero repetir estas palavras, pois elas são muito importantes para o entendimento do agir de Jesus, não apenas na história daquele homem, mas na história daquela comunidade e na história das nossas próprias vidas. Disse-lhe Jesus: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Um encontro com Jesus Cristo impacta as nossas vidas. Um encontro verdadeiro com o Senhor produz mudança em nosso viver, abala as nossas estruturas, redireciona a nossa caminhada, muda a nossa história. Tudo isto se deu na vida daquele homem, tudo isto se dá também na minha e na sua vida quando este encontro se produz. Mas tudo aquilo que Deus realiza em nós não é um fim em si mesmo. Quando Deus nos abençoa, é para nos transformar numa bênção.
toca-nos com a sua graça, ao passo em que nos chama para levarmos adiante a graça recebida. É o que se dá na vida daquele Gerazeno. Ele foi alcançado pelo poder de Deus, que o fez passar das trevas para a luz. E agora, importa que vá ao encontro da sua comunidade, ao encontro dos seus, levando consigo a luz recebida, para que ela venha a brilhar e a reluzir na vida de outro alguém. Este é o chamado de Deus para mim e para você. Pois quando Ele se revelou a nós, achávamos também miseráveis a nós mesmos, estávamos também perdidos, mas a sua luz resplandeceu, brilhou sobre as nossas mentes, os nossos corações e os nossos caminhos, tocou-nos Ele com a vida verdadeira, abundante, perenal, que dele se origina e só ele tem para dar. E tudo isto se processou para que no lugar onde nos achamos, no seio das nossas famílias, no ambiente de estudos e trabalhos, na comunidade onde nos movemos e interagimos, seja onde for, onde estivermos, não estamos ali por acaso, nem por acaso fomos tocados pelo poder de Deus, mas fomos antes chamados para esta grande missão. Vai e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. E a partir daquele momento, aquele homem atinou verdadeiramente com o propósito de Deus para a sua vida. Pois, segundo ainda o versículo 39, então, ele foi e foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Este homem saiu a pregar o Evangelho. E só Deus sabe quantas vidas foram tocadas e transformadas pelo seu testemunho. Mas fato é que a sua história há 2000 anos tem sido contada e recontada. E hoje chega a nós com um propósito: impactar também as nossas vidas e chamar-nos a atenção para esta importantíssima missão que eu e você recebemos do alto: levar adiante a mensagem do Evangelho, falarmos àqueles que encontrarmos pelo caminho o que Jesus operou e opera nas nossas vidas, para que haja mudança, para que haja transformação, para que a salvação que nós alcançamos no Senhor alcance ao coração de outros também. Que assim se dê e que se cumpra o propósito de Deus em nossa história, que por meio deste cumprimento o seu santo nome seja glorificado e muitas vidas sejam resgatadas. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso departamento de crianças continua vivo, atuante, frutuoso, mesmo em meio às dificuldades do tempo da quarentena. Com muita criatividade, as nossas professoras têm instruído os pequeninos no caminho que devem andar e a sua vida devocional tem sido fomentada, cultivada. Isso é maravilhoso e temos ocasião agora de acompanhar um pouquinho do trabalho feito nesta semana. Vamos participar de um momento de oração, sendo nele dirigidos pelos pequenos Caio Godoy e Luiz Felipe. E também vamos acompanhar a leitura dos versículos da semana com o Gustavo Mulatim e a Marina Mulatinho. Ouçamos as crianças. Senhor, meu Deus, eu te agradeço pela saúde, pela minha família e pelos meus amigos e irmãos em Cristo. Eu sou grato por tudo que tenho. Continua abençoando todos nós. Em nome de Jesus. Amém.
Hebreus 11, versículo 1 e 2. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Hebreus 11, versículo 3. Jesus amado, muito obrigado pela aula, muito obrigado pelas coisas que a gente tem, muito obrigado que a gente viva, muito obrigado pelas coisas que a gente tem, muito obrigado pela comida que a gente tem, muito obrigado por tudo que você nos dá. Tudo. Em nome de Jesus, amém. Nosso amado irmão seminarista Gerson Neto tem também uma palavra para a igreja e fala-nos da parte do Senhor. Vamos ouvir esta palavra que nos traz, ouçamo-lo com vivo interesse. Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17, conta um episódio muito especial. Nosso Senhor Jesus Cristo estava andando, indo para Jerusalém, e ele encontrou 10 leprosos. E depois de curá-los, depois de mandar eles voltarem ao sacerdote e eles perceberem que estavam curados no caminho, um deles voltou para agradecer. Voltou com o coração cheio de gratidão e se dobrou aos pés de Jesus e agradeceu pela cura. E os outros não voltaram. O que me chama a atenção é que a gente fala muito em gratidão hoje em dia. Só que nós temos uma gratidão muito genérica. Às vezes a gente se apega ao que é feito. Eu tenho gratidão pela cura, eu tenho gratidão pelo que Deus fez comigo, pela bênção que eu recebi. E às vezes a gente esquece de voltar para aquele que deu a bênção, para aquele que nos deu o motivo da nossa gratidão. A gente não pode se relacionar só com as coisas que nós recebemos, a gente tem que se relacionar com aquele que deu o motivo da nossa gratidão. Nós temos que ser gratos a Deus pelo que Ele faz conosco, pelas coisas que Ele nos dá e pelos momentos de felicidade que nós temos. Que o nosso coração seja como desse homem que voltou depois de ser curado e depositou e despejou sua gratidão aos pés de Jesus. Que a nossa gratidão não seja só algo vazio e genérico. Que a gente dedique essa gratidão a quem realmente merece. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Na última quarta-feira, dia 12 de agosto, toda a Igreja Presbiteriana do Brasil teve ocasião especialíssima para celebrar e para render graças a Deus. É que o dia 12 de agosto é, segundo o calendário oficial de celebrações da Igreja Presbiteriana do Brasil, o Dia do Presbiterianismo Nacional. Ocorre que em 12 de agosto do ano de 1859, chegou ao Brasil o missionário Ashbel Green Simonton, aos 26 anos de idade. Recém-ordenado, vindo dos Estados Unidos da América, trazia consigo a missão de pregar o Evangelho e plantar aqui a Igreja Presbiteriana. Passou entre nós pouquíssimo tempo, apenas 8 anos, mas nestes 8 anos lançou sementes que até hoje têm germinado, têm brotado, florescido e frutificado abundantemente, frutos que alegram o nosso coração e o de Deus, por certo, uma herança preciosa da qual somos nós os herdeiros. Louvamos a Deus por estes 161 anos da presença presbiteriana em nosso país e rogamos ao Senhor que continue a nos abençoar,
usando a nossa igreja, a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, para que vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho e transformadas em o nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus nos abençoe. Amém. Prosseguimos com as obras de revitalização das fachadas do nosso santuário e elas já apontam para a sua conclusão. Todo o trabalho que envolve também a restauração da nossa torre já segue bastante adiantado. E no próximo encontro, muito possivelmente, teremos as imagens do templo já finalizado, tudo novinho, bonito, despertando a atenção dos que passam pela frente do nosso santuário, na Rua Barata Ribeiro, e projetando um belíssimo testemunho daquilo que Deus significa na vida de cada um de nós. Louvemos ao Senhor e sigamos em frente, pois ainda há muito trabalho a ser feito, mas Deus é conosco e Deus é por nós, e a vitória é certa em o nome de Jesus. Chegamos ao final de mais uma celebração. E eu convido você nesta hora a elevarmos os corações a Deus em oração, evocando aquela prece que aprendemos do próprio Senhor Jesus, a chamada oração dominical ou oração do Pai Nosso, a oração que une todos os cristãos de todos os lugares e épocas, a oração da família da fé. Falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e eternamente. Amém.